Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Thales Faria e Leonardo Sakamoto. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Olá, amigos e amigas! Começa agora mais um Baixo Clero, o seu podcast de política do UOL. Aqui falando dos estúdios do UOL em São Paulo, Leonardo Sakamoto, e junto comigo, em Brasília, Josias de Souza. Josias, tudo bem? Tudo bom, Sakamoto? E Thales Faria, também em Brasília. Thales, como é que foi de férias? Foi muito bom, muito curta, né? 10 dias, isso não é férias. Isso é Como é que estava o Tahiti? Não, fiquei só em Londres, Paris. Maravilha. Só não, por favor. Sem esse só. Gente, a gente queria... Bem, os temas de hoje, para quem está acompanhando a gente do Baixo Clero, o Baixo Clero trabalha com blocos, cada bloco tratamos de um tema, né, da política nacional. Neste programa, vamos falar no primeiro bloco do presidente Lula. Eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Eu estou interessado na minha inocência. No segundo bloco, vamos falar do PSL, do Bolsonaro, das brigas entre o partido do presidente e o presidente. Falta uma assinatura para a gente tirar o líder. E no terceiro bloco, vamos fazer um debate, né, a respeito do destempero, né, e das confusões a partir daquele vídeo que viralizou com o governador Dória chamando aposentados de vagabundos, tudo no interior de São Paulo. Vai pra casa, vagabundo! A gente começa esse primeiro bloco, então, falando do ex-presidente Lula. Eu começo, no caso, eu acho melhor, porque estive nesta quarta-feira, né, 16 de outubro, lá na Polícia Federal, em Curitiba, né, para entrevistar junto com o repórter do UOL, Flávio Costa, o ex-presidente Lula, né? E aí, até para fazer uma geral para o pessoal entender, não é assim, por exemplo, a gente não chega lá, bate na porta, ei, quero falar com o homem que está aí dentro. Não é. Existe todo um trâmite, né? No começo nem estava sendo autorizadas as entrevistas com o ex-presidente Lula, houve toda uma discussão, houve todo um debate para proibir as entrevistas. Aconteceu que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, chegou a permitir a entrevista, depois isso foi cassado por outro ministro, depois o Toffoli manteve. No final das contas, após aquele outro caso em que o site antagonista também foi vítima de uma tentativa de censura, acabou-se tanto livrando o antagonista desse risco, quanto também permitindo o ex-presidente Lula de receber entrevistas. Desde então, jornalistas, empresas jornalísticas, e apenas eles que têm um interesse em entrevistar, acabam pedindo para a juíza responsável pela vara de execuções penais de lá do Paraná, a juíza Carolina Lebos, autorização, e isso depois é consultado o MPF, consultada a defesa do Lula. O Lula, ele tem entrevistas que ele aceita, entrevistas que ele não, ele diz que não é obrigado a fazer entrevista coercitiva, e aí algumas ele não aceita, mas os veículos de comunicação grandes, né, ele tem aceitado todos, e alguns também veículos menores mais à esquerda. E ele recebeu o UOL, né, para quem, ele fica separado do restante dos outros presos em Curitiba, ele não fica junto no mesmo lugar, como vocês bem sabem, ele fica numa sala, né, especial, que é uma sala com banheiro. Nós não vamos até essa sala, até esse local onde ele fica, ele é escoltado pela polícia até uma sala de entrevistas, e ele fica lá pelo período da conversa, né, a gente tem que passar tudo por um momento de triagem, de verificação de material, para saber se a gente não está levando, sei lá, nenhum doce para ele, né? E depois a gente se instala lá e monta toda a parafernália e fica. O UOL teve bastante tempo, né? Ao contrário de outras entrevistas, a gente teve 2 horas e 10 com ele, que é uma quantidade de tempo muito grande, por isso resolvemos dividir a entrevista em 2 hoje, né? Hoje, digamos, nesta quinta-feira, que é o momento que a gente grava o podcast, está lá na home do UOL, você pode acessar depois, que é as perguntas a respeito da questão da segunda instância. E amanhã entra o restante, sexta-feira, que entra o restante da
entrevista, né? Espero que todo mundo goste. Só para dar o pontapé inicial na nossa conversa, ele falou, é claro, que é parte da narrativa dele, parte do marketing dele, até porque em determinado momento ele fala que ele está louco para sair dali, o que não poderia ser diferente, mas ele fala que a discussão sobre a condenação em segunda instância, todo esse debate que começa, que está pegando fogo na sociedade por conta do debate no STF, né? Que começa hoje no julgamento, não interessa a ele, o que interessa a ele é só o cancelamento, a anulação do processo. Ele não quer sair se o processo não for anulado, né? E aí eu queria começar a conversar com vocês sobre isso. Josias, sei que vocês têm mais informações a trazer sobre esse tema, vocês têm mais sobre a questão da segunda instância, sobre a questão do Lula preso, qual que é o papel que o Lula vai exercer agora? Porque a probabilidade dele ser solto por alguma razão, pelo menos ficar um tempo solto, é grande. Qual o papel que ele vai exercer nesse novo contexto de governo Bolsonaro? Acho que é importante a gente esclarecer, Sakamoto, para que os nossos ouvintes fiquem bastante cientes do que está acontecendo. A entrevista é muito interessante, muito boa. A certa altura o Lula diz que o que interessa para ele é a inocência dele, não interessa sair de qualquer jeito da cadeia, ele quer a inocência. É importante dizer que o ex-presidente Lula, ele recorre a uma certa teatralidade que distorce a realidade. O Lula pode conseguir muita coisa no Supremo, exceto um atestado de inocência. Se mudar a regra que permitiu a prisão na segunda instância, o plenário do Supremo abre a cela do Lula no instante em que ele já dispõe de tempo de cadeia para migrar para o regime semiaberto, mas não dá um atestado de inocência a ele. Se a segunda turma do Supremo anular a sentença do caso do Triplex, vai reconhecer não a inocência do Lula, mas o direito do Lula a um novo julgamento. E o juiz Luiz Antônio Bonar, que substituiu o Sérgio Moro, pode muito bem condená-lo novamente. Mas até que saia um novo veredito, o Lula pode desfilar pelo país com um discurso de que a biografia dele foi restaurada e tudo isso. Embaixo desse discurso teatral, há um objetivo bastante real e concreto. Hoje, o Lula é um ficha suja. Foi proibido de disputar a eleição porque a lei estabelece que político condenado na segunda instância se torna inelegível. Se mandar refazer o julgamento do caso do Triplex, a segunda turma do Supremo vai como que lavar a ficha do Lula, porque aí vai começar o processo de novo. Então, o Lula vai ter que ser julgado novamente. Então, anula-se a sentença do segundo grau, que tira a elegibilidade dele. Aí começa uma corrida contra o relógio, que eu acho que o nosso ouvinte tem que entender. Se não for condenado novamente até 2022, o Lula pode disputar a presidência da República. É disso que se trata. Essa candidatura do Lula interessa ao Lula e também ao Jair Bolsonaro. No momento, o Bolsonaro se dedica a desqualificar qualquer nome que se pareça com uma alternativa política de centro. João Dória, Luciano Huck, por exemplo. Então, o Bolsonaro tenta chegar à sucessão como única alternativa extrema contra o que ele chama de risco extremo, que seria a volta do PT ao poder. Então, resta agora saber se as forças de centro terão capacidade de enfiar uma cunha nesta briga entre extremos, que é o que se desenha para 2022. Então, para resumir, o que o Lula quer agora é lavar a ficha dele e participar novamente da eleição de 2022. Pois é, e ele deixou isso claro na entrevista quando ele disse que não tinha pretensão, disse a você aí, Sakamoto, que não tinha pretensão de estar ali dando entrevista naquele dia. Eu queria te dizer que eu não tenho a pretensão de dar entrevista aqui na Polícia Federal. Não é nenhum prazer. Eu, na verdade, eu gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no sindicato, na rua. Só faltou dizer no palanque, né? Quer dizer, ele tá preparado para ser o candidato. E isso daí é que está fazendo o centro de toda a política no momento. Por quê? Porque o Lula está deixando claro que ele quer ser o candidato e que tem condições de vir a ser, dependendo do andar aí das decisões do Supremo.
Com isso, o PT não tem um candidato, não está colocando nenhum candidato na rua. O Haddad não está podendo se dizer candidato, porque o Lula é o candidato ainda, como foi em 2018. Com isso, o Jair Bolsonaro, isso está determinando todos os movimentos do Bolsonaro. Essa estratégia do Bolsonaro de coesionar uma parcela dos conservadores, eu não digo mais direita ou esquerda, porque o que nós temos hoje no Brasil é uma disputa, e está até no mundo mesmo, uma disputa entre conservadores e progressistas. E o Bolsonaro, que está pensando até em criar um partido de nome conservador, quer coesionar o grupo conservador para enfrentar a turma do Lula, para enfrentar o Lula. Ele acredita que, se ele coesionar esse grupo e o Lula sair candidato, esse meião aí, que pode ser de 40% a 60% da população, a maior parte desse meião virá para ele como veio em 2018. Quer dizer, é decisiva a posição do Lula no quadro político daqui para frente. E na sexta deve sair mais um trecho da entrevista que a gente não publicou ainda, porque demos prioridade para a questão da segunda instância. Tem uma pergunta que eu fiz para ele, se ele estivesse apto, né, politicamente a concorrer, se ele aceitaria ser candidato a vice-presidente da República em 2022, tal qual a Cristina Kirchner na Argentina, né? Fiz esse paralelo. Foi engraçado que ele deu uma gargalhada, né, que diz bastante, né, a gargalhada contrapõe um pouco com a resposta. Na resposta ele diz, não vou ser candidato a nada, já fui presidente, essas perguntas podem ser interpretadas de forma equivocada, vou ser cabo eleitoral, mas aí ele começa a dizer que o PT é o Pelé da política, Pelé não fica no banco de reservas, né, e aí começa a dar aqui e ali, colocar que o PT tem que, do ponto de vista da entrevista inteira, quando você lê, você ouve que ele acha que o PT tem que manter sua hegemonia na esquerda, que é exatamente o que, como o Josias falou, que o Bolsonaro quer também. O Bolsonaro quer uma nêmesis, né? Quer uma antípoda, quer brigar com alguém, quer se contrapor a alguém. E da mesma forma também o Lula gastou bastante saliva na entrevista para dizer que não acredita na existência de antipetismo estrutural. Eu não vejo qual é a ideia de tentar criar o conceito de antipetista. Não existe antipetista, anti-PSDBista, não existe. Eu quero te dizer que o antipetismo, muita gente, as pessoas que hoje dizem não votaria no PT, podem votar. Depende da circunstância, depende do programa, depende da candidatura e depende dos adversários. Pode ser, claro, marketing do ponto de vista dele, e se não for marketing, talvez seja um pouco de cegueira, né? Acho que é importante também as pessoas perceberem que, aos olhos de hoje, está se esboçando para a próxima sucessão presidencial um quadro muito parecido com a anterior. A incompetência dessas forças de centro para viabilizar um nome, evidentemente isso pode ser corrigido nos próximos 3 anos, a sucessão ainda é um ponto distante na folhinha, mas a incompetência dessas forças de centro tem permitido que a disputa política no Brasil continue polarizada, sem muitas alternativas que pareçam viáveis na zona do centro. Então, se permanecer esse cenário, o Bolsonaro está caindo nas pesquisas, mas chegando lá na frente, todo mundo que for antipetista vai cair no colo de novo do Bolsonaro. Acho que vai ser uma grande incompetência das forças de centro se não conseguirem se aglutinar em torno de um nome. Estamos chegando no final do primeiro bloco, né, sobre que discutimos o papel do Lula nessa nova conformação política nacional. Recebemos dos ouvintes toda semana perguntas, né, questões que são normalmente respondidas no programa. Normalmente a gente deixa para o final, faz um questionamento. Então, neste bloco, a gente respondeu a pergunta do ouvinte Caio Brandão, @CaioBrandão 2019, que ele questionou se o Lula poderia ser solto, né? Se ele poderia ser solto, e a gente ele pode. A questão é que entre o céu e a terra há mais coisas do que a gente conhece. No próximo bloco, vamos falar de PSL e Bolsonaro. Os
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Por enquanto está tudo em paz. Não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar um outro. Se alguém entrar no meu telefone, primeiro uma desonestidade. Estamos de volta com Baixo Clero, o seu podcast de política do UOL. No primeiro bloco a gente falou sobre o ex-presidente Lula, né? E neste segundo bloco vamos falar sobre a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu partido, ou não sei se dá para chamar mais de seu partido, o PSL, né? Para começar, eu acho que valeria a pena a gente lembrar uma foto que viralizou essa semana, que é uma foto da fotógrafa Gabriela Biló, que foi capa do jornal O Estado de São Paulo, né, do Estadão, nessa quarta, dia 16, em que mostra, eu acho que todo mundo viu, se você está ouvindo um podcast, é que você tem rede social e você deve ter visto essa foto, em que aparece Jair Bolsonaro imitando uma arminha, do jeito que ele gosta de fazer. Na foto parece que essa arminha está apontada para o ex-juiz federal e ministro da Justiça Sérgio Moro, que aparece de cabeça baixa, resignado, e ao lado dele um Paulo Guedes risonho e ao fundo senhores com óculos escuros no melhor estilo ditadura militar. E essa foto viralizou exatamente pelas críticas que têm sido feitas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, de uma certa subordinação, melhor ainda, submissão a Jair Bolsonaro, e também porque nesta quarta-feira aconteceu também, houve o rescaldo, né, da ação da Polícia Federal comandada pelo próprio Moro contra o presidente do PSL, Luciano Bivar, né, naquela investigação das candidaturas laranja da sigla, em que a PF visitou endereços de Bivar em Pernambuco. Thales, o Josias começou outro, vou perguntar para você. Thales, você acha que a foto é representativa dessa nossa semana? É uma foto que realmente marca a nossa semana, ou é simplesmente uma curiosidade? Não, ela chama atenção porque ela dá a entender que possa o Bolsonaro ter sabido antes de que alguma coisa viria contra o Bivar. Sabido antes a partir do Moro. A partir do Moro, né, naturalmente. E no rescaldo disso, que ocorreu na semana, foi que o Bolsonaro mostrou que sabe criar confusão com os aliados da melhor forma possível. Eu voltei de férias para ver cenas que nunca tinha visto nesses quase 30 anos de cobertura de política de Brasília. O presidente da República implodindo o seu próprio partido. Nessa semana, o Bolsonaro partiu ele próprio a buscar votos na bancada do PSL para derrubar o líder do partido na Câmara, o delegado Valdir, e substituí-lo por seu filho 03, o Eduardo Bolsonaro. A luta interna no PSL entre bolsonaristas e aliados do Luciano Bivar, presidente do partido, pelo controle da sigla, causou momentos nunca antes vistos no parlamento. Na terça-feira, o líder do PSL puxou a bancada para obstruir a votação da medida provisória editada pelo presidente da República e que reestruturou cargos no Palácio do Planalto. Depois veio o vice-líder do PSL ao microfone para fazer um encaminhamento oposto, pedindo para votar a MP. No dia seguinte, na quarta-feira, na comissão especial que discute a previdência dos militares, o líder do PSL destituiu da comissão o líder do governo, que também é do seu partido, Major Vitor Hugo. Nessa comissão, a bancada do PSL se juntou ao PT e ao PSOL contra o governo. O presidente do colegiado, o deputado Zé Briante, um MDBista que nada tem a ver com a briga,
parece aquela poesia do Drummond, da quadrilha, acabou suspendendo a sessão em busca de alguma forma de racionalidade nos trabalhos. Não conseguiu, naturalmente. Enquanto isso, o Bolsonaro telefonava para os deputados dizendo que precisava dar a seu filho o poder de líder para distribuir cargos e postos na bancada. Ou seja, cenas explícitas da velha política, aquela que o Bolsonaro jurou na campanha que iria combater. E vamos lembrar que tudo começou com aquela declaração de que o Luciano Bivar, presidente do PSL, estava queimado. Aquela declaração do Bolsonaro. Ela tem a mesma relação da foto, dá a entender que a Polícia Federal, de alguma forma, vazou para o Moro, que vazou para o Bolsonaro, que haveria alguma coisa, alguma operação. Vamos dar o benefício da dúvida ao Moro, ao presidente, a todos eles. Mas ficou a impressão de que seria uma estratégia para tentar se livrar de envolvimento nas irregularidades. Josias? Essa guerra que o Bolsonaro criou com o PSL, ela saltou dos bastidores de uma forma eloquente para o centro do palco. E há consequências políticas que são muito visíveis e graves. Isso é que eu acho que o nosso ouvinte deve prestar atenção. É difícil encontrar lógica nos movimentos do presidente. Numa certa manhã, ele diz aos jornalistas na frente do Alvorada que não quer interferir no partido, ele só quer transparência. À noite, numa articulação para acomodar o filho na liderança do partido, ele atropela, bota as digitais dele, né, no movimento, e com esse movimento, que, repito, não tem nenhuma lógica política, o Bolsonaro, que tinha uma bancada 100% fechada com ele, uma bancada de 53 deputados, que tem votado de forma unânime nas posições do governo, ele passou a está disputando agora metade dessa bancada. Ele não sabe se vai ter, se vão expulsar gente dele. Ele criou uma crise do nada, num instante em que precisava exibir unidade. Ele já não tem uma base parlamentar fixa. O que pode ser bom, mas ele tinha um núcleo básico ali que estava fechado com o governo dele, que é esse núcleo de 53 deputados do PSL, que ele trouxe da campanha, ele fez esse núcleo. O PSL não existia antes de Bolsonaro, passou a existir. Tinha 2 deputados, saltou para mais de 50. Ele destrói isso do nada e exige transparência. Muito bem. Aí, esses inimigos novos que ele comprou dentro do seu próprio partido começam a mostrar a incongruência do pedido de transparência do presidente. E ele, então, o Bolsonaro, ilumina os seus próprios calcanhares de vidro. Então, os aliados dele, ou ex-aliados a essa altura, acham que ele, muito bem, quer participar, quer promover um striptease no partido, então ele também tem que arrancar esses véus atrás dos quais ele acha que estão escondidos fenômenos como o enrosco do primogênito, o Flávio Bolsonaro, o cheque que caiu na conta da primeira-dama Michele, o empréstimo mal explicado que ele fez para o correntista atípico lá, o Fabrício Queiroz, e os interesses que levam o presidente a contemporizar, no instante em que contesta o Bivar, que tem lá os seus laranjas em Pernambuco, ele contemporiza com o laranjal do ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Então não são os oposicionistas, mas os próprios correligionários que apontam a incoerência do presidente. Quem observa com atenção essa gincana de lama que virou o PSL, virou uma gincana de lama, percebe que o presidente, a essa altura, ele já não tem só um telhado de vidro, tudo no Bolsonaro é de vidro. O paletó, a camisa, a calça, o presidente ficou nu a partir de uma articulação que ele próprio provocou, num instante em que o país precisa de pacificação, estabilidade, segurança, que estimule os investidores a trazerem dinheiro para cá, a reanimar a economia, a tirar a economia brasileira desse marasmo. Então é incompreensível que o presidente faça o que Bolsonaro está fazendo a partir do nada. Criou mais uma crise e domina a cena política a partir dessa crise criada no seu próprio partido. O Bolsonaro tem feito exatamente aquilo que acho que é a única coisa que ele sabe fazer: guerra.
né? O que ele tem feito desde que ele entrou no poder é guerra. Ele guerreia com todo mundo, guerreia com a oposição, guerreia com os parceiros dele, guerreia com amigos, guerreia com o exército, guerreia com A, com B ou com C. Ele mantém aquele estado, e nessa guerra vai mantendo seus seguidores em um estado de excitação constante, pré-gozo, sabe? Naquela loucura assim, naquele transe, e vai tentando carregar todo mundo e a todos até 2022, né? Para tentar se reeleger. O problema é que, concordo plenamente com vocês, é que tem um país no meio do caminho, né? E a gente não merece isso, né? O Brasil absolutamente não merece isso. O problema é que é toda aquela coisa, vai ser traumático, temos que aguentar mais 3 anos e meio disso. Seria traumático um impeachment, seria traumático qualquer ação, até porque Bolsonaro vai fazer de tudo para se agarrar ao poder, né, agora, em 2022, com a família em 2026, né, é triste, mas infelizmente é isso, ele está implodindo o seu próprio partido em nome de um projeto de poder. Para aproximar essa nossa conversa do café com leite de todo mundo, o essencial é as pessoas notarem o seguinte, que o presidente foi eleito para resolver o problema, não para criar novos problemas. E o Bolsonaro não está conseguindo entregar essa mercadoria. Aprova reformas no Congresso de forma mais lenta do que seria desejável, e a economia está paralisada. E o presidente não ajuda a si mesmo, não ajuda o governo, e não ajuda, no final das contas, os brasileiros, que precisam de emprego, né? Tem ainda mais 12 milhões de pessoas na rua. Eu ouvi ele está ajudando a oposição mais do que a oposição queria. Eu ouvi de um líder oposicionista o seguinte, o Bolsonaro não está deixando a gente trabalhar. Gente, com essa frase categórica de Thales Faria, a gente encerra o segundo bloco, né? Neste bloco a gente discutiu a relação conflituosa entre o PSL e o presidente da República, né? E com isso a gente acaba respondendo a pergunta do ouvinte @Sérgio Fernando Maus, né? Segundo ele, outro fã de carteirinha, né? Porque também manda sempre questões, que eram quais as consequências na governabilidade derivadas do racha interno do PSL, derivadas destas perplexidades do governo Bolsonaro. Fiquem conosco no próximo bloco, nós vamos falar sobre Dória e os vagabundos de Taubaté. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta com Baixo Clero, o seu podcast de política do UOL. Comigo, Leonardo Sakamoto, Josias de Souza e Thales Faria, ambos de Brasília. Gente, nessa semana, não foi só Bolsonaro, né? Da dobradinha Bolsodória, o Dória fez... Enquanto o Bolsonaro fazia arminha com a mão, fez toda aquela coisa lá, o Dória, num comício, né? Ele vai falar lançamento, mas na prática é um comício em Taubaté, interior de São Paulo, grande Taubaté. Um abraço a todo mundo, né? Bela cidade. Que ele fez? Ele acabou ficando irritado com meia dúzia de pessoas de um movimento conservador, né? Alguns deles ex-policiais militares, aposentados, e começou a discutir com eles, né? Começou a xingá-los, né? Começou a discutir com eles em Taubaté, e o vídeo viralizou. Vai pra casa, aposentado! Vai pra casa, vagabundo! Vai pra sua casa! Vai comer a sua mortadela com a sua mãe! Retomando, olha, vocês podem ver, vai pra casa vagabundo, vai comer sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha, vai cobrar do Major Olímpio, seus duzentinhos, pra vir aqui falar bobagem no microfone, vai pra casa aposentado. E claro, essa frase lembra, essa declaração extremamente fina, né, acaba lembrando bastante também a própria declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso um tempo atrás. Para que realmente aqueles que se locupletam da Previdência não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Uma celeuma grande que levou Fernando Henrique a ir
à cadeia de rádio e TV para se desculpar publicamente, coisa que agora não foi necessária. Dória acabou falando que foi mal compreendido, pediu desculpa, aquela desculpa torta, né, via redes sociais. Confesso, ontem eu acabei me excedendo. Portanto, a essas pessoas e aos aposentados, eu peço desculpas. Mas, no novo patamar político que a gente vive, isso aqui não choca mais, parece? Ou choca a gente? Tem horas que eu chego a acreditar que não entendo mais nada de política. Parece que virou moda. Parece que virou moda xingar pobre no Palácio dos Bandeirantes e aqui no Planalto. Esse negócio de dizer que o sujeito come pão com mortadela é uma forma de falar que o sujeito não pode comer presunto e nem um bom bife. Ou seja, é pobre. Transformar em xingamento a condição de aposentado, então... Outro dia, ao deixar o Palácio do Alvorada, o Bolsonaro falou que um dos sujeitos que estava ali, lhe pedindo emprego, não ia conseguir nada porque tinha bafo de cachaça. No que eu havia aprendido na política, esse negócio de destratar os pobres tirava voto, que políticos faziam o contrário, elogiavam os pobres, mesmo quando não acreditavam nisso. Mas agora parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Aqui ganha a eleição quem xinga o povo de pobre, aposentado de vagabundo, homossexual de doente, desempregado de bêbado. O curioso é que não é só por aqui. A onda agressiva e conservadora criou o Donald Trump no ZEUA, o Boris Johnson na Inglaterra, o Beppe Grillo na Itália, aquele comediante e palhaço que criou o Movimento 5 Estrelas, que se tornou o terceiro maior partido do país. Mas voltando aqui para o Brasil, me parece que essa descompostura do Dória tem a ver com a disputa entre ele e o Bolsonaro para saber quem será o candidato dos conservadores nas eleições para presidente da República em 2002. Você não acha isso, Josias? Tem certos políticos que incorporam esse estilo cascadura ao seu estereótipo, né? Parece ser o caso do Bolsonaro. Teve outro dia um sujeito que perguntou a ele lá na frente do Alvorada: e o Queiroz? Ele falou, está com a sua mãe, né? Quer dizer, um negócio de um nível extraordinariamente baixo, né? Mas em política, o grande mal, que não é o caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não acha que é necessário explicar nada, mas o grande mal na política começa justamente pelas explicações. Então, E o pior é que na era digital, a explicação que o Dória, por exemplo, foi às redes sociais para tentar explicar, pedir desculpas a quem merecia desculpas, que são os aposentados, mas reafirmar que não mereciam respeito aqueles que estavam lá admoestando ele, falando alto e tal. Na era digital, essas explicações elas acabam não resolvendo o problema, porque o material que causou o prejuízo ele está disponível numa mídia qualquer e vai ser utilizado pelos adversários na próxima eleição. Tem muitos casos de políticos que tropeçam na língua, mas esse caso do Dória, o Sakamoto já lembrou, se assemelha demais com o caso do Fernando Henrique. Foi um outro contexto, mas o Fernando Henrique tinha mandado acho que foi em 98, isso já tem 21 anos, o Fernando Henrique tinha mandado para o Congresso uma reforma da Previdência. E aí estava lá tramitando essa reforma, ele foi dar uma palestra no Rio de Janeiro. E nessa palestra, ele disse lá alguma coisa como... mandei a reforma porque eu queria acabar com privilégios daqueles que se locupletam com aposentadorias. Aí, a certa altura, ele fala, não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos. Aí diz que quem se aposentava com menos de 50 anos era vagabundo, num país de pobres e miseráveis. Vários auxiliares do presidente tinham se aposentado com menos de 50 anos, a começar do então ministro da Previdência, que era o Reinhold Stefanes. Então ficou entendido, mal ou bem entendido, que o presidente tinha chamado o aposentado de vagabundo. O Dória agora corre o mesmo risco. O Fernando Henrique convocou a Rede Nacional de Televisão, se explicou, mas não adiantou. Na eleição seguinte, evidente que não foi só por conta disso, mas isso ajuda a compor o quadro que levou o Lula ao Palácio do Planalto na eleição seguinte. E o Tucanato, o Fernando Henrique, eles estão se explicando até hoje. Então, acho que o Dória, ele perdeu a noção de que certos comentários não podem ser ditos, sobretudo por um político como ele, que diz que cultiva os bons hábitos, a boa educação. O sujeito tem que ter resistência, tem que resistir às provocações, porque isso vai virar uma mídia que vai ser usado.
E é inacreditável que o cara não perceba. E tem uma coisa nisso aí que é engraçado, que é o seguinte. Antes de comentar, e tem um terceiro, que é o caso do Kassab também. Lembra que ele expulsou de um posto de saúde, né, um popular, gritando vagabundo, porque o popular exatamente estava protestando contra a administração dele. Vagabundo! Fora! Agora, um ponto interessantíssimo é que tanto do Fernando Henrique quanto do Kassab, como você bem lembrou, estava em outro momento, não era um momento digital. Agora a internet não esquece, né? O ponto é saber, né, o quanto isso foi estratégia de Dória ou isso foi fígado de Dória. Se foi estratégia, foi a pior estratégia do mundo, porque ele não xingou. No Brasil é o seguinte, aposentado, se tivesse sido, no caso, professor, jornalista, artista, qualquer coisa, o pessoal até relevaria ou teria um impacto diferente, mas ele deu o azar de chamar de vagabundo policiais militares aposentados, né? Isso aí tá dando um bafafá, né? Porque aí o pessoal tá falando, pessoas que combateram a guerra urbana, e o Dória na verdade tá menosprezando, né? Ele deu o azar da pessoa, né? Ser um policial militar, que é um grupo conservador, é um grupo eminentemente conservador. Agora, tem um ponto que eu ia falar que também é interessante, é que a gente vive num momento, né? Que a gente poderia até discutir isso em outro programa, em que muitos leitores votam nos políticos porque acham eles sinceros, né? Não, mas esse político é sincero. Pelo menos ele está falando o que ele está pensando, ele não está mentindo, porque o pessoal, cansado da mentira, cansado da disfarçatez de determinados políticos, fala, não, mas pelo menos esse é sincerão, é honesto, que é exatamente uma das qualidades de Bolsonaro. O problema, e agora do Dória também nesse caso, o problema é que ser sincero chamando o seu eleitor de vagabundo, de mortadela, criticando aposentado, não parece ser o melhor dos mundos, né? Eu acho também que tem que ir um outro aspecto aí, que é o seguinte, o Fernando Henrique, bem ou mal, vamos ser mais ou menos justos, o Fernando Henrique não era do perfil dele sair xingando as pessoas, então aquilo destoava do perfil dele. O Bolsonaro, o Dória, os xingamentos neles fazem parte meio do perfil que eles desenham para o eleitorado deles. Então, no caso do Fernando Henrique, que cultivava um eleitorado diferente, aquilo jogava contra ele. Eu não sei se essa gente não está pensando, o Dória, o Bolsonaro, que isso é a favor deles. Como pensa o Donald Trump, como pensam esses caras agressivos que estão surgindo por aí, né? Eu acho que o Dória não é comparável em termos de agressividade com o Bolsonaro, né? Se fosse o Bolsonaro, eu diria que era estratégia. No caso do Dória, acho que foi um erro mesmo. Você confunde sinceridade com sincericídio, né? Acho que o Dória vai ter que comer ainda muito feijão com arroz para chegar vivo em 2022, politicamente vivo, digo. Isso eu concordo. Para chegar vivo, ele vai ter que comer muito feijão com arroz. Até porque ele tá parecendo só estagiário do Bolsonaro dessa forma, né? Então, vamos ver o que acontece. Gente, estamos encerrando o nosso programa, né? Chegamos ao final. Este terceiro bloco, nós tentamos responder a pergunta de @Myron Miranda Cardoso, né? Sobre os lados certos da política. E, meu amigo, minha amiga, não existe um lado certo na política. Pelo menos na política brasileira hoje, parece que tudo está, como diria Tales, de ponta cabeça. O lado certo da política é o lado do avesso, Sakamoto. Boa, Josias. E com essa frase lacradora de Josias de Souza, encerramos o Baixo Clero de hoje. Agradecer a todos e todas que nos ouviram. Até logo, Josias. Até logo, Tales. Até a próxima. Até logo. Uma boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima para todos. Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.